Olá, você está no Escatologia Fácil. Que bom que você entrou aqui. Eu fico sempre muito feliz quando percebo que pessoas estão nos acompanhando. E fico muito feliz também quando as pessoas colocam seus comentários. Então eu gostaria que você deixasse seus comentários. Eles nos ajudam a alimentar este canal com novos estudos, com novos quadros, com novos pensamentos, ou nos leva a ser um pouco mais dedicados a explicações, né? Porque às vezes nós somos muito sucintos. Algo que a gente está tentando fazer nesse canal é ser mais objetivo e ser de uma linguagem mais fácil para as pessoas poderem entender algo que parece ser tão complicado, que são os sinais da volta do Senhor Jesus ou os sinais dos últimos dias. A igreja passou 19 séculos, gente. 19 séculos sem discutir os sinais da volta do Senhor Jesus. Basicamente, a igreja, quando discutiu escatologia, ela discutiu escatologia dentro de outros parâmetros da escatologia, como, por exemplo, o período intermediário, a condição do homem na morte, no estado eterno, qual é a condição do seu corpo, a condição do corpo ressurreto, a condição do corpo arrebatado e todas essas questões que dizem respeito a um aspecto da escatologia. Mas os sinais, eles ficaram um pouco de fora. O que nós estamos querendo hoje aqui é fazer algo que eu considero assim sensacional. Alguém fez um comentário, né? Uma das pessoas que nos acompanha fez um comentário, e esse comentário eu achei ele tão interessante que eu resolvi criar aqui um vídeo para a gente poder dar a nossa opinião um pouco mais detalhada concernente ao ponto que foi comentado pelo colega. Então eu quero agradecer muito a você que fez o comentário, porque ele nos força a poder trazer uma explicação melhor, a poder ser um pouco mais claro naquilo que a gente pensa também. Então, muito obrigado ao colega que fez o comentário. Vamos tentar pensar melhor sobre este comentário? Então, vamos lá. O comentário que foi feito foi o seguinte: o Evangelho segundo Lucas, quando fala dos dias, dos últimos dias, como um paralelo de semelhança com os dias de Noé, parece sugerir que os dias ficarão melhores do que piores. Os dias não irão piorar, mas irão melhorar. Esse é o comentário feito pelo colega. Obrigado pelo seu comentário. Eu quero ler o texto e refletir se é exatamente isso, a essa conclusão que nós deveríamos chegar. Diz assim o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, a partir do verso de número 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O Senhor está fazendo um paralelo aqui de comparação. E ele diz assim no verso 27, e é aqui que está o comentário do colega: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então o comentário é: olha, parece que o mundo estava melhorando, né? Se foi nos dias de Noé assim e a volta do Senhor também será assim, parece que os dias estão muito bem. Olha, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Mas será que é isso que o texto está dizendo? Será que é essa a ideia que o texto está dizendo? Eu acho que não é bem isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo alguns aspectos que são um pouco diferentes do que fora imaginado. O que o texto está dizendo é: a rebeldia desse povo nos dias de Noé era tão grande que eles levavam a vida de uma maneira tão distraída quanto ao anúncio da destruição, da ira do Senhor que viria, que eles levavam sua vida normalmente. Mas o normalmente da vida nos dias de Noé não quer dizer dias bons, mas está falando de cotidiano e não de dias melhores. Está falando de um comportamento cotidiano, repetitivo, de um hábito repetitivo. Não está falando de dias melhores.
Está falando de pessoas que não deram atenção nenhuma à notícia, ao aviso de Noé sobre a destruição e levaram suas vidas distraidamente. Esse é o primeiro ponto. Levaram seu cotidiano naturalmente e levaram suas vidas fazendo aquilo que sabiam fazer para sobreviver. Não diz que o tempo era bom e que as coisas estavam indo muito bem, porque na realidade, se as coisas estivessem indo bem, não haveria razão para o Senhor destruir a terra como fez, salvando apenas 8 pessoas, 8 almas, como diz a palavra do Senhor, por meio das águas. Mas ele, na realidade, viu algo terrível no comportamento desse povo que o compara, não só faz um paralelo dos últimos dias com os dias de Noé, onde as pessoas tinham uma rotina, o que não quer dizer que é positivo, que tinha um cotidiano, o que não quer dizer que é positivo, e que tinham hábitos que não abandonaram, como trabalhar, plantar, casar-se, o que não quer dizer que a vida estava bem. A Bíblia faz um paralelo desse cotidiano distraído do povo dos dias de Noé com Sodoma e Gomorra, o que mostra que o Senhor não está falando que o cotidiano denota dias melhores e que o cotidiano denota que tudo vai bem. Olha o que continua dizendo o texto no verso 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Olha que coisa interessante. Então agora o paralelo de comparação do reino é com os dias de Ló, com Sodoma e Gomorra, que nós sabemos que o mal que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, ele foi tão terrível aos olhos do Senhor, que o Senhor mandou e foi também investigar esse comportamento dos habitantes de Sodoma e Gomorra, e os anjos entraram e logo verificaram que aquele povo era mau e o pecado se espalhava e aquele povo estava levando uma vida completamente fora dos padrões que o Senhor espera para a humanidade. E nós não estamos falando aqui de padrões de santidade, nós estamos falando de padrões humanos. A sociedade completamente injusta, uma sociedade que não merecia permanecer, não merecia manter-se viva. Então olha, o diálogo do Senhor com Abraão é exatamente sobre a injustiça presente nos dias de Sodoma e Gomorra. Não era um lugar bom, não era um lugar prazeroso, não eram dias prazerosos, não era um ambiente agradável, porque eles trabalhavam, porque eles compravam e vendiam. Não quer dizer que eram dias agradáveis e que as pessoas estavam vivendo dias bons. E esse paralelo com os dias de Noé mostra que os dois grupos estão muito semelhantes ao grupo do último dia, ou ao grupo dos últimos dias, onde o Senhor mais uma vez destruirá e agora de maneira derradeira dará um fim ao tempo do governo humano, estabelecendo o seu governo e não permitindo mais que o homem conduza as coisas dentro da maneira, do modo como ele vem conduzindo. Vale a pena considerar que um fator não está presente na comparação dos dias de Noé com os dias de Ló, que é o casamento. O casamento não aparece em Sodoma, porque a sodomia ela está contrária, ela está combatendo esse ato que é um ato abençoado pelo Senhor, que é o ato conjugal. Nos dias de Sodoma, nós não vamos encontrar o casamento na lista. Mas veja, nós não estamos falando que os dias estavam melhores. Nós não estamos falando que as coisas estavam andando bem. Nós estamos falando que as pessoas estavam distraídas, que as pessoas estavam levando sua vida no seu cotidiano, desprezando completamente a palavra do anúncio do Senhor. Nós estamos falando de um comportamento de desprezo
as profecias e as pessoas levavam sua vida normalmente. Não está falando que os dias eram dias bons. Ou seja, nós não podemos então agora dizer que os dias da volta do Senhor Jesus trarão dias melhores. Muito pelo contrário. A intensificação das coisas negativas é que se torna o sinal, a evidência da proximidade do Senhor. É o que nós podemos ver em vários textos, em várias passagens. Nós podemos encontrar em Apocalipse o andamento do Apocalipse, mostrando exatamente essa intensificação do mal e essa intensificação das coisas negativas, a ponto de no capítulo de número 9, o Senhor falar sobre demônios que são soltos e que são dados a ele o direito de fazer com o homem o que quiserem. Na realidade, a intensificação do pecado, a intensificação do mal, a intensificação do erro vai transformando o mundo em um mundo insuportável. É o que diz a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 24. A palavra do Senhor vai nos trazer um apontamento de uma série de coisas que vão se intensificando até que o Senhor diz que se Ele não abreviasse esses dias, então ninguém suportaria. Porque na realidade o tempo vai ficando ruim. Mateus 24, verso 4. Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, dizendo eu sou o Cristo. Engano. Virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Então veja, guerras e rumores de guerra. O Senhor está falando, vocês vão ouvir que isso vai se intensificando. Hoje no mundo, dos países que compõem a ONU, que tem cadeira na ONU, existem 50 países em crise de guerra armada. Mas dos países envolvidos, 119 dos países que compõem ou que têm cadeira na ONU, que têm representantes na ONU, estão em algum tipo de crise armada, de violência. Então há um aumento da violência, há um aumento das mortes. Nos últimos 20 anos se matou mais em guerras urbanas do que o número de mortos das duas grandes guerras mundiais. Um dado interessante de Valéria Parazzo, que traz um relatório do Índice de Progresso Social, fala sobre esse assustador índice de aumento da intensidade do mal e da violência por meio das guerras e dos conflitos armados. Para a gente ter ideia, na Primeira Grande Guerra Mundial, 5% das vítimas eram civis. Na Segunda Guerra Mundial, 48% das vítimas eram civis. Hoje, nas guerras chamadas guerras urbanas e nos 50 conflitos, grandes conflitos armados que existem no mundo há mais de 20 anos, 90% das vítimas são civis. O aumento da violência é algo assustador. E esse índice do progresso social, que é uma coisa séria, tratado ali pela BBC, apresenta essa realidade que o Evangelho de Mateus fala, da intensificação das coisas negativas e como o mundo vai vendo uma transformação para o negativo, para a vinda do Senhor. Continua então o Senhor falando nos versos de número 8 e 9, isso é o princípio das dores, então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados das nações. Nesses tempos muitos hão de se escandalizar, trair uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então veja que o Senhor continua mostrando que essa intensificação ela vai se tornando cada vez tendenciosa para o mal, e a intensidade do mal é que provoca o Senhor a dar um basta.
Porque na realidade o Senhor ele está incomodado com o mal que o homem sofre pela injustiça praticada pelo outro homem. Voltando aqui a Sodoma e Gomorra, o diálogo de Abraão com o Senhor foi sobre justiça. Senhor, se houver 50 justos, o diálogo do Senhor, o que incomoda o coração do Senhor, é o sofrimento pela injustiça. Então o aumento dessa violência, desses sinais, dessas catástrofes, dessas coisas negativas, terremotos em vários lugares, e maremotos, e catástrofes cataclísmicos, e destruição de 1/3 dos animais no mar, 1/3 dos animais na terra, 1/3 das florestas queimadas, a seca, tudo isso está anunciado no livro de Apocalipse como sendo uma intensificação dos dias maus para a vinda do Messias, para a volta de Jesus Cristo juntamente com a igreja. Então, o que está se falando sobre um paralelo de comparação com os dias de Noé, não é que seriam dias tranquilos, mas o povo levaria sua rotina não se importando com isso. E é o que tem acontecido, gente. É o que tem acontecido. Olha, nós estamos vendo tantas coisas ruins e as pessoas ainda no meio de tudo tão ruim tentam levar a vida normalmente. E é o que tem levado assim os líderes do país a ficarem raivosos com a população, porque a população insiste em levar a vida como se nada estivesse acontecendo. E aí não se preservam, não se guardam, não se protegem, e a doença vai se propagando, porque as pessoas insistem em manter uma rotina. E o que a Bíblia está dizendo é, nos últimos dias será exatamente assim. As pessoas serão pegas de surpresa porque não darão crédito ao anúncio do Senhor e estarão desprezando por completo os sinais. Então levarão suas vidas normalmente. Isso não quer dizer um mundo melhor, um mundo mais agradável. Então fica aí o nosso pensamento, vamos pensar um pouco melhor sobre essas coisas que a gente costuma afirmar. Obrigado quem mandou aí o comentário, e fica aqui o nosso apontamento para que seja melhor esclarecida essa questão. Até logo!